temos uma reflexão que nós vamos escutar hoje através da exposição da nossa amiga. Boa tarde também àqueles que nos assistem pelo nosso canal, no YouTube. Que sejam todos, dentro de cá, abençoados. Vamos fazer uma oração por todos nós. Senhor Jesus, passa com os teus anjos na vida de cada um que o chama agora. Levanta os caídos, anima os que ficaram pela estrada da vida. Renova os sonhos de quem desistiu de sonhar. Consola o aflito, enxuga as lágrimas dos que choram. Para muitos, a vida se transformou num grande esforço, onde o simples levantar já é motivo de problemas, e enfrentar as pessoas e as situações são formas de tortura. Passa, Jesus, nos teus anjos e restaura a vida de quem já não acredita mais, a fé de quem já perdeu a esperança, o amor de quem se sente só, a dignidade de quem se sente humilhado e a força de quem se sente fraco. Faça, Senhor Jesus, com teus anjos na vida de cada pessoa que orou comigo essa oração. Te agradecemos pelas suas bênçãos em nossas vidas. Passamos agora a exposição da nossa ligação. Boa tarde a todos. Então, o tema para a nossa reflexão da tarde de hoje, conforme a Vera falou, está no livro Jesus no Lar, escrito por Chico Xavier, através do espírito de Neio Lúcio. E é o capítulo 47, que tem por título O Educador Conturbado. Jesus, ele se reunia na casa de Simão Pedro com os apóstolos para o evangelho. O que era o evangelho? Era o estudo. Era um momento em que Jesus, através das suas histórias, das suas parábolas, ele transmitia o ensinamento aos apóstolos. De uma forma, ele contava histórias, que era a forma mais fácil de eles compreenderem. E naquela noite, André, um apóstolo muito prestativo, ele tinha muita dificuldade para aperfeiçoar-se às verdades novas. Então Jesus conta uma história para eles. Ele diz que um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado, que aspirava ao ingresso no paraíso. E esse homem aceitou a tarefa. Então, ele chegou perto do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, ele persistiu. E com isso, ele foi aprimorando, até o dia em que ele cumpriu o prometido ao anjo. Aí o mensageiro divino resolveu pedir o auxílio dele para tratar de uma velha coxa, que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. Da mesma forma, usando métodos que causavam dor, sofrimento, mas ele também conseguiu aprimorar aquela senhora. E ela conseguiu adentrar a corte celeste. Então, o anjo pediu para ele ajudar um homem que estava cheio de chagas e aflito. Depois convocou ele para ajudar e reformar um jovem perdido. E tudo isso ele fez com muita boa vontade, com muita disciplina, empregando métodos que causavam dor e sofrimento àquelas pessoas,
mas que eles se melhoravam, se aprimoravam e atingiam os seus objetivos. Enfim, o anjo um dia pediu-lhe a colaboração, depois dos diversos casos complexos de reestruturação física e moral. Ele pediu ao educador, esse homem, ele já estava se sentindo assim entediado. Então ele pediu para o anjo que ele queria permissão para seguir em companhia dele para adentrar ao céu. Aí, o embaixador sublime, revistou-o minuciosamente e informou que ele também precisaria se reformar, porque ele também era imperfeito, assim como os outros que ele tinha reformado. Porque ele deveria preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes, os olhos defeituosos e rogou dessa vez reajustasse ele a si mesmo a fim de elevar-se, já que ele sabia como fazer isso porque tinha reajustado várias outras pessoas. O discípulo começou a obra de autoaprimoramento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo, com extrema dificuldade o identificou, tão diferente ele se achava. Fim do longo exame a que submeteu o infortunado, o anjo do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para com os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente, para então ingressar no paraíso. Então, nessa história que Jesus conta, nós podemos observar que é muito fácil para nós educarmos e corrigirmos as imperfeições dos outros. Mesmo quando essa nossa correção sobre os outros podem causar muitas dores e sofrimentos. E por que isso é fácil para nós? Porque nós não costumamos nos colocar no lugar dos outros. Nós não vamos sentir as dores que são impostas para que essas correções das mazelas dos outros ocorram. Nós não sentimos essa dor. Pelo nosso egoísmo, nós não costumamos acreditar que as provas que os outros estão passando são realmente difíceis. Muitas vezes, quando nós temos pessoas sofrendo ao nosso lado, nós ainda costumamos julgá-las de fracos, exagerados, reclamadores. Não é isso que a gente faz? A gente diz, poxa, reclama por tão pouco, reclama disso, daquilo. Mas isso nós costumamos dizer porque, passando por tantas dificuldades, nós costumamos dizer que eles devem ter feito alguma coisa e que por isso agora eles estão pagando, estão sofrendo aquilo que fizeram.
Tem um fundo de verdade nisso? Tem. Embora não nos caiba julgar ninguém. Porque nós sabemos que tudo que nós sofremos nessa existência são as corrigendas que nós precisamos sofrer das nossas atitudes cometidas, ou nessa vida, ou em vidas passadas. Porque nenhum de nós sofre injustamente. Nenhum. Tudo que nós plantamos no passado é a nossa colheita do hoje, ou vai ser no nosso futuro. E quando as provas nos visitam a existência, tudo aquilo que nós achávamos que era pouco para os outros, né? Que eles deveriam suportar, que aquilo era um pouco de exagero, para nós elas tomam uma proporção gigante. E aí nós nos damos conta do quanto é difícil todas as nossas dores e as nossas dificuldades. E aí nós fizemos o quê? Nós reclamamos contra Deus, nós maldizemos, nós nos sentimos abandonados por Deus. Porque aí é sobre a nossa pele, né, que caem essas provas, essas expiações difíceis. E aí a dor aperta mesmo. Dizer aos outros o que é preciso fazermos para vencer as nossas dificuldades deles é muito fácil. Agora, nós tomarmos atitudes e vencermos as nossas dificuldades é bem mais difícil. Bem mais. Porque aprender a nossa reforma íntima, a conviver com as nossas dificuldades, é nós aprendermos a renunciar a muitas coisas, a renunciar às nossas imperfeições, é aprendermos a perdoar, aprendermos a ter paciência conosco mesmo, mas com os outros também. E isso é difícil, gente, para todos nós. E a maioria de nós, espíritas ou não, porque isso vale para nós que somos espíritas principalmente, nós ainda muitas vezes não compreendemos que a reencarnação no planeta Terra tem por único objetivo o nosso melhoramento. Nós só estamos aqui porque nós precisamos nos melhorar, porque nós somos espíritos imortais. E o nosso objetivo é o aprimoramento. Para muitas pessoas, elas acreditam que a vida é uma boa oportunidade da satisfação das paixões, seja do corpo físico ou seja material. Eles não compreendem, muitas pessoas, a responsabilidade que a gente tem de estarmos aqui. E passam uma vida inteira correndo atrás disso, daquilo, sempre insatisfeitos. Nunca estão satisfeitos. Quando conseguem um objetivo, querem outro. Quando conseguem outro, querem outro, e a felicidade nunca chega. E por que a felicidade nunca chega? Porque as pessoas ainda não perceberam que a felicidade e a paz, ela vem de dentro de nós. Ela vem das nossas atitudes que nós praticamos
no bem dos outros. É só quando nós conseguimos ser felizes realmente. A felicidade não está nas coisas materiais e naquilo que a gente adquire, mas sim no bem que a gente faz. E é isso que nós precisamos entender. E nós precisamos também entender que quando nós queremos corrigir os outros, antes de querer corrigir os outros, nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergarmos como nós estamos agindo, compreender as dificuldades que nós temos, que nós sofremos com a convivência com outras pessoas na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa casa espírita, no nosso trabalho. Então nós temos que ver como nós estamos reagindo a essas dificuldades. E temos que mudar o nosso olhar sobre estas pessoas. Nós temos que entender que eles também são espíritos tão imperfeitos quanto nós. E que nós não vamos modificar nenhum deles, nós só modificamos a nós mesmos. Então nós temos que mudar o nosso olhar sobre os outros para nós podermos ser felizes. Porque é perdoando, é amando que nós conseguimos ser felizes. E quando nós mudamos, quando nós nos transformamos, nós nos melhoramos, aí sim nós temos uma chance de sermos uma referência positiva para os outros. Porque aí eles podem ver, bem, se aquela pessoa está se modificando, está se melhorando, está melhor, está mais feliz, a gente convive melhor com ela, então quem sabe eu também faço a mesma coisa. E vou melhorar também, né? Vou ser mais feliz. Porque nenhum de nós ensina pelo que diz. Nós só conseguimos ensinar por aquilo que nós fazemos, pelos nossos bons exemplos, as nossas boas atitudes. Só que nós precisamos ter muita paciência e muito amor para essas vivências familiares e sociais. Porque só assim nós vamos poder crescer juntos, aproveitando a oportunidade que o Pai nos dá de virmos nessa família, nessa sociedade, juntos, para juntos crescermos. Porque todos nós, a partir do momento que nós nascemos, já é o nosso momento de aperfeiçoamento. Porque é quando os nossos pais começam a nos educar, desde pequenininhos. E aí aquele espírito vai se moldando, vai se aperfeiçoando. Então nós estamos sempre no momento de aperfeiçoamento. Sempre. E aquele que diz, eu não, eu vou deixar para outra vida então. Esse está perdendo um tempo precioso, gente. E vai se arrepender. E as primeiras oportunidades na nossa vida, na nossa jornada, normalmente elas costumam acontecer quando as coisas estão calmas, quando está tudo bem, quando está tudo andando tranquilamente. Só que aí, Deus nos manda situações para que nós despertássemos, eliminássemos um pouco do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Mas está tudo bem, o que a gente faz? A gente continua sendo exatamente do jeito que é. E aí, nós estamos desperdiçando uma oportunidade preciosa. Só que nós não vamos ficar sem aprender, né? Então, o que ele faz? Ele se vê obrigado a mandar a dor para nós. Ele não gostaria de fazer isso, porque ele é um pai amoroso e justo. Mas, como nós somos filhos ingratos, né? Ele manda a dor para nós, as dificuldades. Porque aí, então, nós vamos parar, nós vamos ter que refletir o que e como nós estamos agindo na nossa vida. E só quando nós sofremos é que nós lembramos de Deus também.
Porque quando está tudo calmo, está tudo indo assim do jeito que a gente quer, a gente na maioria das vezes não lembra nem de agradecer e de dizer obrigada, meu Deus, porque está tudo calmo e tranquilo na minha vida e na minha família. Mas nós não lembramos, nós só lembramos dele na dor. Allan Kardec, no livro A Gênese, que é um livro da codificação, ele nos diz o seguinte: os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então a gente vê que tudo vem das nossas atitudes, das nossas escolhas equivocadas. Então, assim como o educador conturbado da história de Jesus, corrigir os outros é muito fácil. E nós conseguimos, geralmente, resultados maravilhosos. Mas na hora do nosso aperfeiçoamento, é tudo muito difícil. Muito mesmo. Nós caímos muitas vezes. Aí nós precisamos de educadores enérgicos, que Deus age assim porque é a única forma que Ele tem de não deixar nós nos perdermos mais ainda, né? E aí então Ele nos proporciona as dificuldades, as nossas provas e as nossas expiações. No livro Algemas da Alma, Calfiquirã nos diz que a bênção do amor é transmitida a todos os seres, representada pelo direito de escolha dos próprios caminhos. Deus jamais algema seus filhos, ao contrário, fornece a todos as chaves para a liberdade. Estendendo as mãos aos que sofrem, os homens encontrarão as chaves sublimes, pois as fechaduras das algemas da alma somente podem ser abertas por instrumentos sutis, produzidos pela caridade, pela simplicidade, pela convivência pacífica e afetuosa entre todos os seres. Então, a caridade, né, que Jesus já nos disse que era o caminho para chegarmos a Deus. E é isso que nós precisamos aprender. A convivência pacífica, o amor, o perdão aos outros. Que nós possamos despertar, então, para esses ensinamentos de Jesus, que Ele sempre nos trouxe já há mais de 2000 anos, e pondo em prática para corrigir as nossas imperfeições e não desperdiçarmos mais uma jornada terrena, mais uma oportunidade de estarmos aqui. Hoje, nós estamos tendo uma grande oportunidade. Enquanto que no plano espiritual tem milhares, milhões de espíritos esperando para estarem aqui. Porque só tem um caminho para todos nós nos aperfeiçoarmos: a reencarnação. Porque é onde nós vamos pôr em prática aquilo que, quando nós estávamos no plano espiritual, nós dissemos que já estávamos fazendo diferente. Aí Deus nos dá a oportunidade, a gente vem para cá, esquece tudo do nosso passado, tudo que a gente já fez,
E aí nós temos uma oportunidade de pôr em prática, porque nós falamos que nós já somos melhores, que nós já sabemos praticar o bem, que nós sabemos amar e perdoar. Só que quando nós chegamos aqui, a maioria de nós esquece isso, né? Então, que nós valorizemos essa oportunidade que nós já temos e não deixemos para outra vida. Porque a gente não sabe daqui a quantos séculos nós vamos poder ter uma outra oportunidade. E nós já temos a nossa, enquanto outros tantos ainda estão esperando. Que o Mestre Jesus nos conceda fé, coragem, mas acima de tudo, boa vontade para as nossas vivências nesse planeta. E aproveitarmos essa oportunidade de sairmos daqui melhor. Que Jesus abençoe a todos nós. Então, amigos, como a Silvia falou agora, vamos com fé e boa vontade orarmos por aqueles irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, cujo nome a gente coloca aqui na caixinha, tá? Alguém que vem à nossa memória, assim, que está necessitando, do auxílio, de uma chegadinha de um espírito amigo até o seu lar, vamos mentalizar nesse momento essa pessoa. Quem quer pode fechar os olhos, se tranquilizar bem, descansar bem o corpo, relaxar a mente, e vamos deixar o nosso pensamento, a nossa oração chegar até onde a gente quer. Então vamos orar. Auxilia-nos, Senhor, a renunciar ao homem velho que ainda somos, a esquecermos a nós e aos nossos caprichos, a fim de que possamos atender-te à vontade augusta e soberana, a não temermos o sacrifício pessoal que nos propiciará verdadeira felicidade, a deixarmos de lado erros e vícios aos quais nos escravizamos já a contragosto, a não nos apegarmos ao que sabemos ser transitório, principalmente às sensações de natureza material que sempre nos empolgaram, a concedermos a Ti espaço cada vez maior em nossas vidas. Auxilia-nos a vencer as pendências infelizes que nos fazem sofrer. Liberta-nos, Senhor, do que não mais queremos ser. Amigos, a partir de agora nós vamos passar para o passe. Quem achar que já recebeu o auxílio aqui no salão, o passe espiritual, pode sair, na certeza de que estará bem acompanhado, com o coração feliz, e saindo assim, levando daqui o bem que recebemos. Uma boa tarde a todos. E quem ficar para o passe, espere a chamada pela nossa recepcionista. Uma boa tarde a todos.